Convidamos agora ao palco o senhor Luiz Cláudio Costa, presidente da TV Record Brasil, para apresentar sua palestra intitulada Fake News e sua influência na vida brasileira. Luiz Cláudio Costa é bacharel em Direito, jornalista e administrador. Dirigiu a TV Record de Goiás e 3 emissoras do estado de Santa Catarina. Em 2002, assumiu a direção nacional de afiliadas. Em 2007, assumiu a vice-presidência do Grupo de Comunicação no Rio Grande do Sul. Em 2011, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Em 2013, assumiu a presidência da Record TV. Luiz Cláudio Costa acredita e trabalha para que os meios de comunicação não sejam apenas uma via de informação, mas um canal aberto de interação entre os meios e o povo. Uma das questões que tem abordado em suas palestras e participações é a TV do século XXI. Senhor Luiz Cláudio. Boa tarde, pessoal. Já agora, sem tanta formalidade, eu estou acostumado a vender meu peixe em 30 segundos. Óbvio, não vou conseguir ser tão rápido assim, mas espero abreviar bastante o meu tempo, até porque eu também estou sentindo falta do almoço já. Então nós vamos tentar ser mais ágil e adiantar um pouco para que a gente possa absorver com mais facilidade. Eu só queria complementar o que o desembargador Teófilo falou e dizer para ele, com todo respeito, que se a nau vascaína aportar na segunda divisão, com certeza há práticos suficientes aqui para poder encostá-la no porto, no cais da segunda divisão, com toda a segurança. E nós, flamenguistas, vamos lamentar, óbvio, porque futebol também é solidariedade, mas paciência. Mas não cai, não. Bom, vamos lá. Eu adaptei um pouquinho o título da minha fala e coloquei na era da pós-verdade. Por quê? Eu falei aqui na abertura, nem todos estavam presentes, que a pós-verdade é um fenômeno pelo qual se acredita muito mais nas emoções do que no fato concreto. E se a gente analisar a palavra tecnicamente, pós é aquilo que já passou, né? Então é um mundo depois da verdade. É um mundo depois da verdade. Antigamente, e eu vou dizer antigamente, em 1998, você vê como a informática, as redes sociais, elas são um fenômeno recente. Quando a gente fala antigamente no mundo jurídico, a gente está falando de séculos passados, ou do século passado. Quando a gente fala antigamente no mundo da informação, no mundo da tecnologia, a gente está falando de 20 anos. Então é realmente um fenômeno surpreendente. César Maia, que quando escreveu o livro Política é Ciência, em 1998, dizia que 500 pessoas espalhadas em vários botequins, repetindo a mesma frase, fazem um estrago e disseminam um boato. Isso hoje, recentemente, em 2017, o The Economist, um respeitado veículo de comunicação internacional, já atualiza esse conceito e fala em mentiras compartilhadas online em redes cujos integrantes confiam mais uns nos outros do que em qualquer órgão tradicional de imprensa, rapidamente ganha uma aparência de verdade. É a pós-verdade. Exatamente isso é o conceito de pós-verdade. Fake news é uma coisa tão grave, que eu queria convidar vocês para assistir esse vídeo de 2 minutos, que foi uma campanha que o Ministério da Saúde fez, porque o Brasil, por incrível que pareça, está voltando a ser assombrado pela poliomielite. Então vamos assistir rapidamente. Tudo bom? Oi, tudo. Explicaram para vocês o tema da pesquisa, né? Eles falaram que ia ser uma roda de conversa sobre vacinas. Uhum. E qual a sua opinião? A minha opinião, eu sou contra a vacina. A gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas que assusta a gente, né? Tem história de que crianças tomam vacina, a reação na criança que é mais sensível do que a gente, né? Falecem. Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar? Não, eu ouvi falar. Ouviu falar onde? Na internet. Então você acha que a vacina não protege? Não. Sou contra. Eu quero te mostrar o envelope. Pode abrir. Essa aí sou eu, aos 5 anos de idade. Eu corria, andava, pulava, brincava. E agora essa é a minha cadeira.
Eu deixei de vacinar, tive uma paralisia infantil e hoje eu necessito dessa cadeira. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Não. Qual opinião eu posso deixar registrada? Com exemplos a gente leva um baque, né? Então você consegue mudar sua opinião a partir do que aconteceu aqui? Nossa! Vocês não têm noção do impacto que isso gera. De verdade. Aos 5 anos de idade, eu tive poliomielite. Por conta de uma vacina que eu não tomei. Eu me lembro até o último dia que eu andei. Ver as pessoas dizer que a vacina faz mal, isso me faz mal também. Eu penso como seria a minha vida se eu tivesse vacinado. E até hoje eu sinto muito, porque se a gente fizer um paralelo do que uma notícia falsa pode causar na sociedade, a gente vê, você vê, 5 gotinhas que ela deixou de tomar, ela fala, eu lembro do último dia que eu andei. É muito difícil. Mas continuando, e nas eleições? Vamos fazer um apanhado rápido das eleições. Nós fomos inundados de fake news, mas surgiu uma luz no fim do túnel. Institutos que se formaram através de iniciativas populares ou não, ou dos veículos de comunicação, lançaram provas, fizeram provas das notícias que eram divulgadas e disseminadas nas redes sociais, no WhatsApp, falando de eleições. Então, em 2016, elas foram um terreno fértil. Rede de WhatsApp, então, o que eu recebi de notícia, mas não foi só em 2018 no Brasil, não. Na eleição de 14, eu tenho um exemplo para contar, eu vou contar rapidamente. Um funcionário da Record Brasília, na Record Brasília, eu estava visitando Brasília, um funcionário me procurou e falou assim, olha, senhor presidente, o senhor viu aí a Dilma Rousseff dizendo que vai liberar o aborto e que nem Jesus Cristo tira a presidência dela? Eu falei, ela falou isso? Falou? Eu vi, meu amigo me mostrou. Eu falei, aonde que você viu? Aí ele foi lá, pegou o WhatsApp dele e mandou para mim, ou pegou o site na internet. E o vídeo era uma narrativa com a foto da Dilma, iam aparecendo fotos dela falando, até porque colocar a Dilma falando realmente não, né, o pessoal não ia entender muito. Então, os vídeos iam subindo, as letras dizendo, Dilma teria dito isso, Dilma teria dito que nem Jesus Cristo tira a vitória dela. Não tinha nada dela falando, era um texto e uma música de suspense. Eu falei, tá, mas e aí? Tá aí, ó, o senhor não viu? Ela falou. Eu falei, não vi ela falando, eu vi alguém escreveu o que ela falou. Não, mas me mandaram, isso é verdade. Eu falei, verdade aonde? Eu não estou ouvindo a voz da Dilma. Ah, é mesmo, sabe que o senhor tem razão, não é ela. Eu falei, pois é. E as pessoas acreditam nisso. Outra coisa que o brasileiro tem mania de ler título. Ela lê o título e é aí que mora o perigo. Eu vou passar bem rápido isso e vou falar um pouco também, eu vou chegar na questão do título já. Eu vou falar um pouco também do que aconteceu com as eleições em 2018, no Brasil. Todo mundo diz assim, o Bolsonaro com 8 segundos de televisão ganhou as eleições. Não é isso? Mas não é verdade. Eu vou fazer, ali embaixo da foto do Geraldo Alckmin, tem uma pergunta. Qual dos dois teve mais tempo na televisão? Geraldo Alckmin? Na propaganda eleitoral. Qual dos dois teve mais tempo? Geraldo Alckmin ou Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro teve no horário gratuito 8 segundos. Geraldo Alckmin tinha cerca de 12 minutos, se eu não estou enganado. 10 a 12 minutos. Quem você acha que teve mais tempo? Na TV aberta. Bolsonaro. Porque quando ele levou aquela facada, ele passou a ser manchete diária de todos os veículos de comunicação nacionais e internacionais. Então essa história de que ele com 8 segundos ganhou uma eleição, não é verdade. Ele com uma facada e todo o tempo do mundo nos veículos, ele ganhou a eleição. E uma outra coisa, que eu tenho total liberdade de falar, e vou falar porque eu conheço ele, convivo com ele, me considero amigo dele, é o seguinte, se dessem 2 horas e meia para o Geraldo Alckmin para falar dele, ele não ganharia a eleição. Porque cá entre nós, ele é um gestor bom, mas é um péssimo comunicador. Ele não saberia aproveitar esse tempo. Ele não soube aproveitar esse tempo.
E o Bolsonaro acabou se beneficiando do fato de ter levado a facada e ter sido manchete em todos os lugares. Todos os lugares. Só se falava do Bolsonaro e a facada e o Bolsonaro. É óbvio que ele teve mais tempo de TV. É óbvio que a mídia formal continua pautando, continua sendo influenciadora, que as redes sociais repercutem muito no que sai na mídia tradicional. Todas as fofocas de WhatsApp, todas as conversas dos seus grupos familiares, de amigos e de rede social se baseiam em fatos que são divulgados nas mídias tradicionais. É a partir de uma notícia e de um fato que se distorce a verdade. E o fato e a notícia sempre são trazidos ao nosso conhecimento pelos veículos de comunicação tradicionais. Isso é uma verdade absoluta. Isso está mudando? Isso está mudando. Essa mudança não é como um apertar de interruptor. Essa mudança não é como um apagar de luzes. Ela não é instantânea. Eu diria que ela é como, e eu aprendi isso recentemente na praticagem lá em Santos, eu diria que isso é como um freio para o navio, né? Você para as máquinas e o navio demora a parar. É a mesma coisa. Essa mudança é lenta e gradual. Ela não vai acontecer de uma hora para outra. Quanto tempo vai levar? Não sei. Nós estamos navegando no meio dela. Nós estamos circulando no meio dessa mudança. Mas o veículo de comunicação, a televisão aberta do Brasil ainda é a rainha do lar. Até o que se repercute nas redes sociais nasce na televisão. Isso é muito importante e não pode ser esquecido por nós. Agora, e aí eu vou chegar na questão do título. Existem fake news que não são fake news. Eu alcunhei, isso é uma alcunha minha, de bad news. O que significa isso? São fatos reais. Fatos reais, é o que eu falei agora da manchete. O brasileiro tem mania de ler manchete. Eu presidi um jornal do nosso grupo lá no Rio Grande do Sul. Eu não sei se tem gaúcho aqui. Quem conhece o Correio do Povo? Então, eu presidi o Correio do Povo. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, até 2007, o Correio do Povo era um jornal que não tinha manchete. Ele começava já a primeira página, lembra disso? Notícia, 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 letrinha pequenininha. Quando eu cheguei, eu criei. Não, vamos mudar, vamos criar uma capa para vender jornal. E aí eu contratei um sujeito que era popularmente chamado de mancheteiro. Era o cara que pegava tudo que ia ter no jornal, sentava lá com a gente e ele escolhia a notícia que ia ser a cabeça do jornal. A notícia que ia abrir o jornal. Por quê? Porque muita gente passa na rua e é atraído para comprar o jornal pela manchete. Os jornais colocam sempre em letras garrafais notícias chamativas, é a matéria de capa. Por quê? Porque é ali que ele vende o jornal. É aquilo que fica na mente das pessoas. É aquilo que é a cabeça de uma notícia, que no mundo aí fora se chama de headline, é a linha de cabeça, traduzindo literalmente, que vende o fato, vende a notícia. E é aí que mora o perigo. É aí que cria-se uma coisa chamada na internet de clickbait. Eu vou explicar mais para frente. Algumas notícias são claramente enganosas. Elas têm a intenção de vender um conceito errado. E normalmente por encomenda de alguém. Normalmente porque atende a algum interesse. Esse é o perigo. Todos os veículos de comunicação propagam uma coisa chamada liberdade de expressão. E quando eu falo em liberdade de expressão, eu costumo causar arrepios em alguns jornalistas com quem eu convivo. Porque eu falo que não existe liberdade de expressão sem responsabilidade. A minha liberdade, ela é obrigada a terminar, não por imposição da justiça ou de quem quer que seja, mas da minha consciência, ela é obrigada a terminar quando começa a sua. Eu não posso, em nome da minha liberdade, ofender a sua. Eu tenho essa consciência. A maioria dos jornalistas do Brasil acha, não, liberdade de expressão é um direito sagrado. Sim, mas e o seu direito sagrado? Aonde que fica? Eu vivo em sociedade, eu não vivo isolado. Esse é o grande problema. Essa é a grande questão ética que a gente vive hoje. Até onde eu posso ir, até onde você pode ir. Esse é o problema. E a gente vê algumas distorções que acontecem todos os dias e nas eleições, na época em que está se disputando o poder, isso é muito constante. Então, isso é muito importante. Aí agora eu entro nessa notícia. Isso deve estar entalado na garganta de vocês até hoje. Pois é. Quando a gente lê essa notícia, em 2012, o jornal O Globo fez essa matéria. Quem viu isso na época? Quem viu? Pois é, alguns não viram, né? Estão vendo agora. Então... Hã? Ah, é? Você já pode cantar aquela música assim, esse cara sou eu.
Então tá ali, ó, o personagem tá ali. Vamos lá, pessoal. Aonde é que está a maldade aí? Primeiro, flanelinha de navio. O que é flanelinha? Normalmente é um sujeito que fica na rua, ilegal, à margem da sociedade, tomando dinheiro das pessoas, despreparado. É ou não é? Aí os práticos agora são flanelinhas de navio, quer dizer, isso é em 2012. Mas ali, quem trabalha com as palavras sabe interpretar as palavras. Lendo aquele título ali, eu já sei quem encomendou essa matéria. Só lendo ali. Você já viu quem encomendou a matéria? Está ali, ó. Está no título. Aliás, vulgarmente no jornalismo da velha guarda, a gente chama aquela linha de baixo ali de sutiã, porque sustenta o título. É a frase que sustenta o título. Então, nas redações dos anos 70, 80, aquilo ali chamava-se sutiã. Então, no sutiã está revelado ali quem foi que encomendou a matéria. Mas vamos mais um pouquinho para frente. Vamos ver onde é que está o fake news aí? O Brasil está prestes a mudar o centenário e milionário serviço de praticagem. Por que é milionário? Porque importa, trabalha-se com importâncias grandes. Quanto custa? Quanto tem de carga num navio graneleiro, num porta-container? Por isso que é milionário, porque dentro do navio tem bilhões, às vezes, né? Então é por isso. Mas vamos lá. O Brasil está prestes a mudar. O que é prestes a mudar? Vai mudar já já, né? Mas eu lembro a vocês que a matéria é de 2012. Nós já estamos em 2018. Tem 6 anos. Mudou? Graças a Deus, não. Então tinha uma mentira aí, não tinha? Não tinha nada para mudar. Não está prestes a mudar nada. Era forçação de barra para mudar. A gente tem que tomar cuidado com o que se escreve, com o que se diz no microfone. A Marinha reconhece que poderá dispensar. A Marinha está aqui hoje falando com vocês, tratando da regulação, tratando da proteção ao trabalho de vocês. Mas a Marinha, para o jornal o Globo, reconhecia que ia dispensar. Tem alguma coisa errada nesse texto. Eu aprendi com um amigo meu, mais antigo que eu um pouco, que ele dizia para mim o seguinte: Luiz Cláudio, quando falarem alguma coisa de você, não se preocupe. O tempo é o senhor da verdade. Está ali, ó. São 6 anos passados e ali se provou que nada daquilo aconteceu. A partir do ano que vem, eles estavam falando que em 2013, nós estamos em 18. Agora vamos lá, vamos ler mais um pouquinho de quem fez a encomenda. Segundo o levantamento dos armadores, elite, então os adjetivos são sempre elite de 400, continuando. Empresários do setor de navegação. Eu não vi a palavra de um prático até agora. Praticagem. Nos Estados Unidos. Vamos lá, continuando. Eu não quero demorar muito. Não queremos que os práticos ganhem mal. Que como são bonzinhos, né? Diz um empresário. De novo, empresário. Armador e empresário é a mesma coisa, não é? Não é isso? Eu acho que significa a mesma coisa. De novo. Aí começa a citar. De acordo com os armadores, né? A diferença, ó, de acordo com os armadores está ali, ó, empresários, armadores, aí começa a colocar que o trabalho é 987% mais caro. E eu assisti, como disse o Vinícius Carvalho, eu fui conhecer também, e eu vi que não é isso. Se o repórter que escreveu essa notícia tivesse feito o que a gente fez, ele não teria escrito isso, pelo menos com a consciência limpa, né? Mas ele não teria escrito isso. Aí eu vou entrar nesse mundo aqui. Depois, no final da matéria, aparece lá alguém da praticagem para se defender. Coloca lá a sua... Eles deram o contraditório, mas deram o contraditório. Você já viu o programa policial, quando pega o bandido, o cara está algemado, está na parede? Aí, meu filho, você roubou? Não, senhor, não roubei não, senhor. Sou inocente, senhor, eu não fiz nada disso não. É tudo mentira. Foi assim que eles trataram a palavra. Se você ler a matéria, você vai ver. Na época, o representante da praticagem que falou, as palavras dele foram colocadas como se fosse aquele rapaz na parede. Nós não fazemos isso não, senhor, nós não estamos ricos não, é tudo mentira. Não coloca nenhum dado. Ou seja, uma manchete que tem dentro dados verdadeiros e dados falsos, porque tem dados verdadeiros ali de números, tem informações ali que não são mentirosas.
mas se coloca no meio para gerar uma impressão geral de que a verdade é aquela que eles quiseram vender, principalmente aonde? No título. Por isso é que a fake news se propaga muito mais nas redes sociais. Por quê? Na rede social ninguém checa. A maioria das pessoas, quando recebe uma notícia pelo WhatsApp, passa pelo menos para 5 outras pessoas sem checar. Eu trabalho com um monte de jornalista, um monte de executivo de televisão. Nessas eleições eu recebia todo dia pelo menos 5. E aí um de nós mesmo é que chegava e dizia assim: não, eu chequei, isso não é verdade. Não, eu chequei, isso é antigo. Não, isso não procede. Nós, em grupo de rede social, interno, dentro da Record, o vice-presidente de jornalismo mandava coisa para mim, eu dizia: não, Douglas, isso aí eu já vi, isso não é assim não. Às vezes a gente mandava um para o outro e ele entrava e dizia assim: eu mandei checar, não é isso. A maioria do que você recebe não é a verdade inteira, é meia verdade. É meia verdade. Você tem que checar, você tem que buscar uma fonte confiável. O problema é que tem fonte confiável que às vezes, né? Você viu ali, né? Às vezes está encomendada. Está encomendada. E isso aí se explica pelo fenômeno do clickbait. O que é o clickbait? Eu não vou falar sobre tudo isso porque é muito longo e o que é clickbait? O nome já define. É uma isca de cliques, ou seja, um conteúdo feito para que o máximo de pessoas se sinta atraído e tenha vontade de clicar nele. Quando eu vejo lá que flanelinha de navio ganha 300 mil, todo mundo vai atrás. Porque todo mundo quer ganhar 300 mil, sendo flanelinha, achando que o trabalho é fácil e não precisa de nada. Então a notícia atrai pela cabeça, a notícia atrai pela manchete. Isso é uma espécie de clickbait. É uma espécie de clickbait. Agora, todo mundo diz assim: ah, mas você é presidente da Record, você está aqui porque a Record tem uma relação próxima com a praticagem. A Record tem interesse. Óbvio, hoje nós mantemos uma relação institucional muito próxima da praticagem, muito aquilo que o Vinícius falou aqui como deputado, porque nós fomos conhecer e vimos o que é o trabalho de vocês. E nós nos interessamos sempre em propagar a verdade. Nós também já fomos muito vítimas de mentiras. A Record, por ser do Edir Macedo, que é bispo da igreja, né, líder da igreja, também é muito associada a coisas erradas, já foi muito perseguida, principalmente quando começou a crescer, quando começou a investir mais. E a gente também já foi muito vítima disso. Então a gente sabe quanto dói você ver alguma coisa que denigre o seu trabalho, denigre quem você é. Então a gente mantém essa relação sim hoje com a praticagem, é uma relação transparente, aberta, baseada na verdade, baseada na transparência, baseada na ética. Porém, uma prova de que o nosso jornalismo é um jornalismo que sempre procurou a verdade, independente de qualquer relação, é essa matéria aí. Se vocês não estão reconhecendo, até porque a imagem ainda na época ainda era 4x3, não era HD, a imagem está um pouco desfocada. Aquela moça ali do lado hoje nem está mais na Record, é a Ana Paula Padrão. Ela está na Bandeirantes hoje apresentando o programa lá de culinária, que vocês não devem ver porque não é na Record. E a gente acabou de contratar o Felipe Bronze para fazer um programa de culinária, um game show de culinária na Record também. Estou aproveitando e vendendo meu peixe. O Felipe Bronze é aquele que trabalhou naquele canal lá da Globosat 541, sabe? Então, esquece. A matéria que a Record fez foi em 2011. Como é que eu achei essa matéria? No arquivo da Record? Não. Pesquisando sobre a praticagem e o fake news, eu comecei a procurar tudo. E eu separei essa matéria, achei na internet, e eu copiei da própria internet, para não ter trabalho de ir nos arquivos e tal. Apesar de alguns equívocos técnicos, a reportagem aborda a questão de forma isenta, sem adjetivar pejorativamente a atividade dos práticos. O objetivo é tão somente informar sobre o tema, não há encomendas. Nós erramos também. O nosso jornalista que fez a matéria, tentando encontrar um nome que traduzisse para o povão de forma mais clara o que vocês fazem, disse que eram manobristas de navio. Também não é adequado, né? Mas como é que explica isso para uma pessoa que não tem instrução, que vê a televisão aberta? Você tem que tratar a coisa de uma maneira mais... Mas eu costumo dizer que se alguém mandar você escolher entre manobrista e flanelinha, você prefere ser manobrista do que flanelinha. Ou seja, tem erros, mas não tem malícia. Vamos ver rapidamente, para você ver o que a gente fala.
Aceitam-se candidatos para uma das profissões mais bem remuneradas do país, o prático. O trabalho dele é ajudar o comandante a manobrar e estacionar o navio na chegada e na saída do porto. E por causa da responsabilidade dessa função, o concurso é organizado pela Marinha. Esse engenheiro mecânico diz que entende de navegação e vai tentar uma vaga. Se você comparar outras profissões, é um belo salário. O salário que atrai o engenheiro depende da quantidade de navios que o prático manobra por mês e pode passar dos R$100 mil. É pago pelas empresas que administram as manobras nos portos brasileiros. O movimento não para, não tem final de semana, não tem período noturno, as manobras podem acontecer indistintamente a qualquer hora do dia. Avisado de que uma embarcação de 160 metros se aproxima da costa santista, o prático parte para mais um dia de trabalho. Fábio tem 42 anos de experiência. A bordo, é ele quem dá as coordenadas. O comandante só obedece. Para fazer a manobra, é preciso conhecer bem o relevo, os ventos e a correnteza dos arredores do porto. O comandante está apavorado de medo, porque passa assim a 10 metros ou 20 metros de nave. Eu passo às vezes a 3 metros com naturalidade, eu sou treinado para fazer aquilo, entendeu? O trabalho do prático só termina depois que o navio atravessa o canal com segurança. Isso exige muita responsabilidade, porque essa embarcação, por exemplo, que está indo para as Filipinas, ela está carregada com 16 mil toneladas de açúcar. Um acidente provocaria, além de prejuízo, um derramamento de óleo aqui na região. Bruno foi um dos 100 aprovados entre mais de 2 mil inscritos no concurso anterior. Ele trocou a carreira na Marinha pela nova profissão, que nem é tão diferente, a não ser pelo salário. É bem puxado o ritmo de estudo para o concurso, então foi bem comemorado. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 13 de junho. São 81 vagas disponíveis para os portos de todo o país. Entenderam a diferença da abordagem? Tem erro ali? Tem. Se eu não me engano, o concurso não é organizado pela Marinha, não é isso? É organizado? Então tá certo, eu achei que não era. Tem alguns erros ali? Tem alguns erros. Mas o objetivo da matéria é só dizer o seguinte: olha, existe isso, eles fazem isso e é assim que eles trabalham. A gente não está preocupado ali o seguinte: olha. Por quê? A gente vive essa era da pós-verdade trouxe algumas consequências nefastas para a nossa sociedade. Ganhar bem hoje no Brasil é crime. Nós temos aqui magistrados que estão apanhando no lombo, porque agora vão receber um salário um pouco maior, sendo que vão perder algumas outras vantagens. Eu conversei, eu não vou citar o nome, mas eu conversei com um magistrado que me disse que esse aumento de 16% resultou para ele uma diminuição de, parece que, R$ 1.500 no salário dele final. Porque com o aumento e a retirada do auxílio moradia, o aumento não paga o valor do auxílio moradia, ele vai perder dinheiro. Então, tem sempre uma verdade oculta que precisa ser levada às pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado com os interesses por trás de uma notícia. O maior antídoto para você se livrar ou se defender de uma notícia falsa é a checagem e a rechecagem. Vá buscar qualquer notícia que você sinta cheiro de coisa estranha em mais de uma fonte. Até o que você vê na Record. Não tem problema, sabe por quê? Porque nós erramos também. Quem não lembra do caso da escola de base, que se acabou com a vida de uma família? Quem não lembra de outros casos em que, outro dia em Santos, se eu não me engano, uma mulher foi linchada. Guarujá. A mulher foi linchada porque foi confundida com uma feiticeira. Quando foi ver, não tinha nada. Mataram uma mulher por causa de notícia, de fofoca de rede social. Então, não acredite em tudo que você vê ou lê. Vá buscar a confirmação. Principalmente antes de passar à frente. Porque, às vezes, para a pessoa para quem você está passando, a sua palavra vale muito. Por exemplo, um pai. Você recebe um negócio qualquer e passa para o seu filho. Teu filho vai dizer assim: pô, mas foi meu pai que passou, isso aqui é verdade. E pronto, aquilo basta para aquilo. Ainda mais hoje, rede social, é muito simples. Antigamente eu precisava de um boteco e 500 pessoas para gerar uma mentira naquele ambiente ali do boteco. No máximo naquela quadra ali onde o boteco ficava. Hoje,
Eu solto uma notícia aqui, daqui a pouco metade do mundo está comentando essa notícia. Daqui a pouco metade do mundo está comentando. Então chequem e rechequem as informações que você lê. É muito importante. É muito importante. E, mais uma vez eu repito, aquela notícia que a Record veiculou foi em 2011. Eu nem conhecia, para você ter uma ideia, eu não tinha visto essa notícia. Eu nem conhecia o serviço de praticagem. Nenhum profissional da Record nem conhecia. Foi uma matéria de cunho absolutamente de curiosidade jornalística para mostrar uma atividade que é tão importante para a economia do nosso país. A praticagem movimenta, quantos milhões de dólares vocês movimentam por dia, manobrando, colocando os navios nos canais, aportando os navios, atracando os navios e tirando esses navios para que eles possam seguir em frente. Já imaginou uma marginal Tietê naquele canal do Porto de Santos? Cada comandante de navio resolve fazer a sua manobra. Daqui a pouco a gente vai ter congestionamento na entrada de Santos, na entrada do Porto do Rio, na entrada de Paranaguá. Isso vai significar um atraso de quanto tempo na entrada e saída de navios? Há sim muito o que fazer no serviço de infraestrutura portuária no Brasil. Acho que nós temos que modernizar os nossos portos, nós temos que investir muito. Acho que esse governo que está chegando aí tem muito o que fazer. Só que uma coisa que tem que se colocar, o serviço de praticagem, pelo menos o que eu descobri conhecendo vocês, ele continua sendo importante. E eu espero que as autoridades presentes aqui consigam, trabalhando junto ao Congresso, trabalhando junto aos poderes constituídos da nossa nação, consigam mostrar a importância desse trabalho. No que depender da imprensa, vocês podem ter certeza, a Record vai ser sempre pela verdade. Quando houver críticas a fazer, nós vamos fazer, mas com a responsabilidade de quem está construindo um país, e não destruindo moral, e não destruindo nomes, e não destruindo reputações. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Senhor Luiz Cláudio Costa, obrigado por sua apresentação e convidamos o prático Portos Augusto de Lima Filho para materializar este momento tão especial na praticagem do Brasil.